Capítulo 2 Pesadelos. Às 8 horas da noite, todos subiram para seus quartos. O casarão tinha sido cuidadosamente organizado para acomodar o grupo. As 18 garotas foram distribuídas em 3 quartos, cada um com 3 beliches, enquanto os 12 rapazes ficaram em 2 quartos com a mesma configuração. Os responsáveis estavam divididos em alas separadas. As mulheres ficaram em um quarto, ao lado das meninas, e os homens ao lado dos rapazes. A ideia era garantir ordem e segurança, mas o clima de animação do grupo tornava difícil manter o silêncio. No quarto onde Lisandra estava, ela ocupava a cama de cima de uma das beliches, enquanto Júlia estava na de baixo. Dividiam o espaço com Micaele, Fabrícia, Paula e Maria. O ambiente era um misto de excitação e cansaço, com as garotas conversando animadamente sobre o dia. "Vocês viram como o Kai é lindo?" comentou Fabrícia, puxando o cobertor até o queixo enquanto sussurrava. "Ele é perfeito", concordou Paula dando risadinhas. "Aqueles olhos dele parecem hipnotizar qualquer pessoa." "E misterioso", acrescentou Micaele. "Vocês perceberam como ele não fala muito? É tão intrigante." Liz, deitada na parte de cima da beliche, revirou os olhos embora ninguém pudesse vê-la no escuro. Ela permanecia calada, observando as amigas com um leve incômodo. Não era ciúmes exatamente, mas a forma como falavam dele parecia superficial, quase exagerada. "Liz, você não acha ele incrível?" perguntou Júlia, tentando incluí-la na conversa. Liz demorou a responder, ainda ponderando o que dizer. "Não sei. Ele é só um cara, não vejo nada demais." As outras meninas riram baixinho, sem acreditar na resposta. "Tá um cara?" Fabrícia exclamou, controlando o tom para não chamar a atenção dos responsáveis. "Ou você está tentando esconder algo, ou é a única imune ao charme dele." Antes que Liz pudesse retrucar, a porta do quarto se abriu e a professora Stephanie entrou. "Hora de dormir, meninas. Já está tarde", disse apagando a luz. "Boa noite e bons sonhos." "Boa noite", responderam em coro, ainda rindo entre si. Embora a escuridão dominasse o ambiente, o quarto continuava cheio de sussurros e risadinhas abafadas. Mas o cansaço do dia começou a pesar. E uma a uma, as meninas foram se entregando ao sono. Liz, no entanto, demorou a adormecer. Virava de um lado para o outro, os pensamentos vagando. Não era apenas a conversa sobre Kai que a incomodava, mas também o mistério que parecia cercá-lo. O jeito como ele falava com ela, sempre enigmático, e aquela sensação de que ele sabia mais do que deixava transparecer. Finalmente exausta, Liz fechou os olhos e deixou o som suave da brisa noturna que entrava pela janela ajudá-la a adormecer. Enquanto isso, do lado de fora, a fazenda parecia estar mergulhada em um silêncio profundo, mas cheio de segredos. Momentos depois, Liz levantou e foi para a sala em meio à penumbra ouvindo um barulho. Decidiu descer as escadas e acabou saindo pela porta de trás da cozinha. E lá fora encontrou um portão ao lado da casa, que dava para um belo jardim. A curiosidade tomou conta dela, e ela decidiu abrir o portão. Ao atravessá-lo, foi surpreendida por um cenário deslumbrante. Havia flores de todas as cores, exalando fragrâncias suaves e harmoniosas. E no centro do jardim, uma fonte de mármore jorrava água cristalina que refletia a luz da lua, criando um brilho quase mágico. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Ao lado da casa, uma porta misteriosa parecia emanar uma luz bruxuleante e uma leve neblina escapava pelas frestas. O ar ao redor da porta parecia mais frio, como se aquela área estivesse isolada do resto do mundo. Liz sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e uma voz em sua mente parecia sussurrar para ela ficar longe. Mas como se algo invisível a estivesse atraindo, ela ignorou o instinto de recuar. Com passos hesitantes, aproximou-se da porta. Relutante, ergueu a mão e girou a maçaneta. Ao abrir a porta, foi surpreendida ao ver que a entrada havia se transformado em algo que parecia um espelho líquido. Sua imagem era refletida, mas havia algo estranho. A imagem no espelho não parecia acompanhá-la perfeitamente. Era como se houvesse um ligeiro atraso nos movimentos, ou como se a figura estivesse observando-a por conta própria. Liz, dominada pela curiosidade, estendeu a mão para tocar a superfície. Ao fazer isso, ondas se formaram, como se tivesse tocado algo líquido, mas sua mão não ficou molhada. Ela recuou por um momento, mas a sensação enigmática não a deixou parar. Com um misto de medo e fascínio, ela colocou a mão novamente no espelho líquido. Desta vez, sentiu o frio intenso atravessar sua pele, como se o ambiente do outro lado estivesse congelado. De repente, algo aconteceu. Antes que pudesse recuar, sentiu uma mão gelada envolver a sua. Liz arregalou os olhos, e sua respiração ficou presa na garganta. Era uma mão pálida, com dedos longos e unhas negras e afiadas. Ela tentou se soltar,
mas antes que pudesse reagir, sentiu um puxão forte. O mundo ao seu redor se dissolveu em um turbilhão de luz e sombras, enquanto era puxada para o outro lado. Quando tudo parou, Liz percebeu que estava em um lugar completamente diferente. O ambiente era escuro, envolto em uma névoa constante que parecia rastejar pelo chão. O ar era pesado, quase sufocante, e havia um silêncio perturbador, interrompido apenas pelo som distante de algo, que parecia ser uma respiração lenta e profunda. No centro daquele lugar sombrio, havia uma mulher sentada em um trono imponente. Seu capuz cobria parte do rosto, mas os cabelos longos e brancos brilhavam, como fios de prata sob uma luz que Liz não conseguia identificar de onde vinha. Sua pele era pálida como alabastro, e seus olhos de um azul místico brilhavam, com uma intensidade que parecia perfurar a alma. Os lábios roxos formavam uma linha fina e séria, apesar de volumosos, dando-lhe uma aparência etérea e ao mesmo tempo ameaçadora. No chão ao redor do trono, a névoa parecia dançar, como se estivesse viva, movendo-se a cada respiração da mulher. Liz sentiu um calafrio percorrer sua espinha, incapaz de desviar o olhar daquela figura enigmática. Lisandra, Lisandra, Lisandra. A voz da mulher ecoou pelo salão como um trovão suave, reverberando em cada canto daquele lugar. Liz sentiu suas pernas ficarem fracas. A maneira como a mulher pronunciou seu nome era assustadoramente terrível, como se ela a conhecesse há muito tempo. Antes que pudesse reagir ou dizer algo, tudo ao seu redor começou a girar. A névoa a envolveu, e Liz sentiu como se estivesse caindo. De repente, ela acordou. Seu corpo estava coberto de suor, e seu coração batia tão rápido que parecia prestes a sair do peito. Olhou ao redor e viu o quarto familiar. Liz levou a mão à testa, tentando acalmar a respiração. "O que foi isso?" murmurou para si mesma, ainda sentindo o peso daquele encontro. Mesmo sendo apenas um sonho, parecia real demais para ser ignorado. Desceu do beliche e foi tateando até o criado mudo. Pegou o celular que estava na gaveta e viu que eram 3 horas da manhã. Aproveitou a claridade do celular para encontrar a jarra com água. Colocou a água em um copo que estava do lado, bebeu e voltou para a cama. Liz não conseguiu dormir novamente. A sensação de inquietação persistia, e a imagem daquela mulher pálida, com olhos penetrantes e voz enigmática, parecia gravada em sua mente. Cada vez que fechava os olhos, a cena se repetia como um eco, alimentando um medo que ela não conseguia explicar. Tentou desviar os pensamentos contando as respirações, olhando para o teto escuro do quarto, mas nada parecia funcionar. Por fim, só por volta das 5 da manhã, seu corpo exausto finalmente cedeu, e Liz pegou no sono, porém não encontrou descanso. Desta vez, ela se viu em um lugar completamente diferente. O ambiente era um quarto inteiramente branco, como se estivesse dentro de uma nuvem. Cada detalhe emanava pureza e serenidade, desde as paredes até os lençóis de seda que a envolviam. Liz percebeu que também estava vestida de branco, uma túnica leve que lhe conferia uma sensação de leveza, quase como se não estivesse vestindo nada. Deitada na cama, ela olhava para o teto, tentando entender onde estava, quando ouviu passos suaves. Virou a cabeça e viu Kai se aproximando. Seu coração disparou. Ele estava mais bonito do que nunca, com um sorriso encantador que parecia aquecer o ambiente gélido. Sem dizer uma palavra, ele inclinou-se sobre ela e lhe deu um beijo nos lábios. O toque foi breve, mas cheio de intensidade. Quando Kai se afastou, Liz tentou chamar por ele, mas sua voz não saiu. O ambiente, que antes parecia acolhedor, começou a mudar. As paredes brancas foram envolvidas por uma escuridão que parecia surgir do nada, engolindo tudo ao redor. Kai também havia mudado. Quando ela o olhou novamente, ele usava uma máscara que escondia suas feições, deixando apenas seus olhos visíveis. Sobre sua cabeça, um capuz escuro fazia parte de um manto negro que cobria seu corpo. O ar ao redor de Liz ficou pesado, e uma fumaça negra começou a subir dos pés de Kai, envolvendo-o como se tivesse vida própria. A fumaça tomou forma, transformando-o em algo completamente diferente. Ele não era mais Kai. Diante de Liz, surgiu Onirium, um ser místico de aparência imponente. Seus olhos eram negros como a noite, mas no centro brilhavam pupilas de um azul intenso, quase hipnótico. Sob sua cabeça havia uma coroa negra, e seu longo cabelo, da mesma cor da escuridão ao redor, caía sobre seus ombros, conferindo-lhe uma aura ainda mais poderosa. Seu corpo atlético era adornado com tatuagens tribais que pulsavam, suavemente com uma luz própria. Ele usava um saiote egípcio detalhado, acompanhado de perneiras e braceletes, de um material que Liz não conseguia identificar, mas que parecia reluzir de forma sobrenatural. Onirium ergueu a cabeça e seus olhos se fixaram nos de Liz,
Ela tentou se mover, mas estava paralisada. De repente, uma lufada de vento soprou pelo quarto, e a imagem dele começou a desvanecer, como fumaça sendo dispersa. Antes de desaparecer completamente, seus lábios se moveram, formando uma palavra que Liz não conseguiu ouvir. Ela abriu os olhos de repente, ofegante, sentindo seu coração bater acelerado. Julia estava ao seu lado, sacudindo-a. Liz, acorda! Você tá suando, o que aconteceu? Perguntou Julia, com uma mistura de preocupação e curiosidade no rosto. Liz sentou-se na cama, passando a mão pelo rosto. Eu não sei. Foi só um sonho, acho. Sua voz soava incerta, mas o peso daquele sonho ainda pairava sobre ela. Bom, seja lá o que foi, se apressa. Todo mundo já tá levantando. E daqui a pouco vão nos chamar para o café. Julia deu um sorriso, tentando aliviar o clima, e voltou a pentear o cabelo. As outras garotas também já estavam prontas. Só faltava Lisandra. Liz, no entanto, não conseguiu sorrir de volta. Algo no fundo de seu coração lhe dizia que aquilo não era apenas um sonho. Algo estava muito errado, e ela não tinha ideia de como enfrentar o que estava por vir. A turma se reuniu no refeitório para tomar café da manhã. O clima era de animação e expectativa pelo dia de atividades, mas Liz sentia-se um tanto inquieta e cansada, apesar de nos últimos dias ela ter passado por experiências bem piores em seus pesadelos. Aquilo havia sido real demais. Ao chegar por último, notou que o único lugar disponível era ao lado de Kai, o que a deixou ainda mais desconcertada. Ele, afinal, havia povoado seus sonhos de uma forma enigmática e perturbadora na noite anterior. Sentando-se ao lado dele, Liz tentou se concentrar no café da manhã, mas seus pensamentos estavam dispersos. Involuntariamente, seu olhar se fixou nos lábios de Kai, e um calor subiu ao seu rosto. Sem perceber, ela mordeu levemente os próprios lábios, enquanto flashes do sonho invadiam sua mente. O beijo, a transformação de Kai em Onirium, a figura misteriosa e poderosa que parecia conectada a ele. Isso é loucura. Kai não tem nada a ver com aquele ser. Ou tem? Minha mente só pode estar pregando peças, pensou intrigada. Kai, que mastigava em silêncio, percebeu o olhar de Liz e, com a expressão séria, ergueu uma sobrancelha enquanto a encarava. Tá me olhando assim por quê? Perguntou ele seco, quebrando o silêncio entre eles. Liz, sobressaltada, desviou o olhar rapidamente, sentindo o rosto esquentar ainda mais. Eu não estava olhando para você. Estava pensando em outra coisa. A tentativa de se justificar soou ainda mais suspeita. Kay inclinou a cabeça levemente, ainda com a expressão de desconfiança. Sei. Pessoal, hoje vamos explorar ainda mais o bioma da Caatinga. Nossa atividade principal será observar e registrar os rios intermitentes, além de catalogar a vegetação e os animais que encontrarmos. Quero todo mundo com garrafinhas de água cheias. Como lanche, cada um receberá 2 frutas. E lembrem-se de usar protetor solar e roupas leves. Os alunos responderam em uníssono, mas Liz mal ouviu o restante das instruções. Seus olhos, sem querer, voltaram a Kai. Ele agora colocava uma garfada generosa de panqueca na boca, e Liz saiu do transe apenas quando ele limpou a boca, com um guardanapo, e a olhou de canto, parecendo intrigado. Por sorte, ninguém parecia notar o constrangimento dela, exceto por Julia, que observava tudo de longe com um sorrisinho irônico no rosto. Julia estava sentada no canto oposto da mesa, separada de Liz por causa do atraso desta. Assim que o café terminou, Julia se aproximou, cruzando os braços diante da amiga. Então vai me contar por que ficou encarando o Kai daquele jeito? Perguntou sarcástica, arqueando as sobrancelhas. Eu não estava encarando, Julia, respondeu Liz rapidamente, tentando parecer convincente. Só estava distraída pensando na atividade de hoje. Julia soltou uma risada baixa, claramente não convencida. Claro, pensando na atividade. Só que eu acho que você estava mais interessada em outra atividade. Tipo observar o Kai como se ele fosse parte do bioma da Caatinga. Liz suspirou exasperada. Você está imaginando coisas. Sei, só toma cuidado, Liz. Você parece meio perdida ultimamente. Liz não respondeu. Na verdade, Julia estava certa. Ela se sentia perdida, especialmente desde aquele sonho, que agora parecia mais real do que nunca. Enquanto todos se preparavam para sair, Liz olhou discretamente para Kai mais uma vez. Algo nele parecia tão familiar, tão estranho e ao mesmo tempo tão intrigante. Será que eu estou ficando louca? Pensou apertando as mãos. Ela precisava de respostas, mas, por enquanto, teria que seguir com o grupo e tentar afastar aquele misto de fascínio e inquietação que Kai estava provocando nela.